Bom dia, igreja. Graça e paz. Quero compartilhar a palavra. Vamos abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Continuamos no propósito de estudarmos as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar, na minha opinião, a maior de todas as parábolas entregues para a gente através da vida de Jesus. Ela é conhecida como a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, mas também poderia, porque na verdade esses temas, não foram nós que criamos, Poderia ter sido a parábola do pai bondoso, a parábola dos dois irmãos perdidos, enfim. Mas ela é maravilhosa, ao meu ver, ela é maravilhosa. Lucas 15, versículo 11. Estão comigo aí? Sigo pela NVI, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que temos de sermos alimentados em nosso espírito com a tua santa, rica e poderosa palavra. Fala conosco, ó Espírito Santo, mais uma vez. Completa-nos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Não é linda essa história? Ela é a parábola das parábolas. Eu chego a dizer e a pensar até mesmo que nessa parábola, Jesus conseguiu, de forma resumida, contar a história da humanidade. Quase que do início ao fim, em uma única parábola, Jesus consegue mostrar um cenário da queda do homem, da restauração, do grande amor de Deus, da graça divina e da festa do último dia. E é lógico que aqui nós temos inúmeras ilustrações, né? Poderíamos ministrar muito sobre essa parábola, mas eu quero hoje, nessa oportunidade, trazer a visão, né? Ou destacar para a minha vida e para a sua, essa história familiar que não é apenas de um filho que foi embora, um filho pródigo, mas nós temos a história de 2 filhos. E assim começa a parábola. Um pai que tinha 2 filhos. Um aparentemente cumpria todas as funções, tinha toda a ética, toda a postura, e um outro que do dia para a noite resolveu chutar o balde, não é? Resolveu fazer aquilo que muita gente talvez tinha vontade de fazer e não faz, mas que esse jovem resolveu experimentar, extravasar, sair literalmente. E por isso que ele é chamado, e a parábola também é chamada, a parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que desperdiça. E eu nunca mais esqueci isso, porque quando eu era recém-convertido, ainda bem jovem, nós tínhamos um grupo de jovens aqui na igreja, mas eu era recém-convertido, não era líder, não era nada. E os jovens decidiram visitar alguns jovens que estavam afastados da igreja, né? Um projeto dos jovens. E então nós combinamos de ir na casa de um jovem que estava afastado, e aí me deram a incumbência de falar alguma coisa. E eu era muito novo, já fui direto nessa parábola, e aí eu cheguei lá e falei sobre o filho prodígio. E o tempo todo eu falava, esse filho é um filho prodígio. Aí só quando terminou, me falaram, não, é pródigo. Eu falei assim, ai, que coisa. Mas valeu, ele voltou para a igreja. Não sei hoje onde que está, mas voltou. Mas a Bíblia fala desses 2 jovens, que de maneiras diferentes precisavam se acertar com Deus. Precisavam se encontrar com Deus. Porque em determinado tempo das suas vidas, houve alguns desvios de conduta. Algumas coisas saíram fora da perfeita vontade de Deus, quer seja para aquele que permaneceu na casa, quer seja daquele que saiu da casa, quer seja daqueles que estão dentro da igreja, quer seja daqueles que estão lá fora da igreja. Algumas coisas às vezes saem do percurso que deveria ser seguido, e alguns ficam de forma muito escancaradas. Não precisamos ser sábios, e nem tem palavra de sabedoria para encontrar um drogado na rua e falar que ele está errando o caminho, não é? Passamos hoje ali pela Jerônimo Gonçalves, e ali está ficando muito triste de se ver, não é? Está parecendo uma mini Cracolândia aqui em Ribeirão Preto. Vários drogados, né, lançados ao chão, e estes pecados grosseiros, eles são vistos por todos. E todo mundo que passa pode dizer, olha, ele está no caminho errado. Ele está no caminho errado da vida. Mas há aqueles, amados, que aparentemente não demonstram nada disso. E aparentemente parece que estão corretos, estão seguindo certo, estão dentro da casa, estão no seio do Pai, mas que, por incrível que pareça, pode ser que estão tão errados quanto os de fora, só que de uma maneira interna, introspectiva, não de forma aparente, mas maculosa do mesmo jeito. E Deus quer tratar com os de fora e com os de dentro. Amém? Diga aí, Deus quer tratar com os de fora e com os de dentro. Amém. Eu creio nisso. Portanto, eu quero entender e pensar juntamente com vocês quais foram os gatilhos que levaram este filho a
fazer o que fez? Tanto um quanto o outro. Quais eram as motivações? O que poderia estar acontecendo na sua vida, no seu dia a dia? E nós vemos no texto, o texto nos apresenta algumas coisas. Vamos começar com o filho pródigo, né? O filho pródigo, no versículo de número 13, vai colocando para mim aí, Manu, conforme eu falo, porque fica mais nítido da gente pegando. O filho pródigo, no versículo 13, ele então faz uma proposta para o seu pai indecente, né? Esta é uma verdadeira proposta indecente. Ele pede a herança para o pai antes que o pai tivesse falecido. Era completamente fora de propósito, de contexto para a época, até hoje, creio eu, você chegar para um pai vivo e falar, me dá a minha parte da herança. Quando ele faz assim, ele está dizendo que o pai estava demorando para morrer. Não é isso? Já que o senhor não morre, eu estou querendo pegar minha grana, pegar aquilo que eu tenho direito, não tem como você dividir isso antes? Não tem como você fazer uma rachadinha disso? E eu pego a minha parte e vou curtir, vou usar ela conforme me apraz? Então, este primeiro insulto ao coração do pai, ele é sutil, mas é terrível, gente. Eu vou ministrar mais uma vez sobre esse texto, e eu vou falar deste pai amoroso, porque não tem como falar isso tudo junto, porque é maravilhoso demais. Mas este pai recebe o primeiro golpe, então, mesmo assim, ele reparte a herança. E a primeira coisa que a gente percebe no coração deste jovem que chuta o pau da barraca, é que havia dentro dele um desejo de se tornar independente. Eu quero independência. Eu quero fazer o que eu bem entendo com a minha vida. Eu quero ser dono do meu nariz. Quem é que já disse isso alguma vez? Eu já disse isso alguma vez. Já disse isso quando era adolescente, quando era jovem. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero fazer do meu jeito. Esse é um desejo de independência que está emanente na alma humana, porque é um produto da queda. É um produto do Éden. É um produto dos primeiros seres. O desejo da independência. De ser dono das suas próprias decisões. E esse foi o primeiro gatilho muito perigoso que acionou esse jovem a fazer essa loucura de abandonar tudo. Sabe, amados, essa é uma história que Jesus contou há 2000 anos atrás, mas como ela é presente hoje, não é? A gente vê isso com muita frequência nos tempos de hoje. Gente que do nada resolve realmente, literalmente, pôr tudo para baixo. No casamento, às vezes na sua estrutura econômica. Fiquei sabendo recentemente de um casamento aparentemente estruturado, tudo certo com ele, e que a esposa falou, não quero mais. E ela largou tudo, casamento, casa, filho, e foi morar com uma outra mulher. Com uma outra mulher. E você olha para um cenário desse, você fala, isso é coisa moderna, mas no tempo de Jesus conta uma parábola que parece que não é questão de tempo, é questão de alma. Parece que isso está, de certa forma, impregnado, incrustado na alma do ser humano, um desejo louco, insano de independência de Deus. Independência de Deus. O pai aqui nessa parábola é Deus. Amém? Só para a gente colocando aí os personagens nas suas posições. Então, cuidado, porque o desejo de independência pode ser bom dentro dos parâmetros normais, de um equilíbrio normal, porque vai chegar um tempo, você filho, que vai cuidar da sua vida, não é? E Deus assim o propõe. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deixará. Vai ter um tempo em que você vai romper alguns laços, cortar o cordão.
Mas cuidado, porque atrás de supostas razões lícitas, pode ter uma armadilha do inimigo. Primeiro gatilho na vida desse jovem: independência. Independência. Após a independência, quase de forma automática, acontece o distanciamento. Percebe no texto que ele não pensa em abrir alguma coisa ao lado da fazenda do pai. Não, vou comprar um botequinho aqui perto, vou montar um restaurante. Não, ele fala assim, olha, e foi para uma terra longínqua, uma terra distante. A independência sugere depois o distanciamento. Distanciamento do quê, bispo? Geográfico, no caso aqui é geográfico, mas muito mais um distanciamento de princípios, de influências. Ele não queria mais viver debaixo do eco das palavras paternas. Ele não queria estar debaixo das proibições paternas. Ele não queria mais estar debaixo dos alertas de aviso. Sabe o que eu estou falando? Aqueles avisos que Deus dá para mim e para você. E para você que ainda está debaixo da autoridade da casa dos pais, que os pais dão para a gente. É aquele cuidado. Ei! Cuidado, você vai, mas você volta com quem? Cuidado! Com quem que você vai? Então, quando a independência bate a porta, o distanciamento é quase que eminente. Era difícil ficar perto do pai, porque o que ele queria fazer teria ecos da voz do pai. Você consegue entender isso, meu querido? Ele não poderia estar muito próximo, porque iam contar para o pai. Você viu lá o seu filho? Eu vi ele entrando no motel. Você viu lá seu filho? Ele estava lá numa rua que só tem biqueira. Eu vi, ele estava lá. E estava muito escuro. Será que ele estava orando? Então o distanciamento faz com que a alma relaxa. E o eco das vozes paternas sejam sufocados. Aquele que se isola, diz Provérbio, é um insensato. O isolamento, nesse sentido, é uma fuga. Terceiro gatilho na vida desse jovem, então depois de querer independência, de querer distanciamento, é lógico que desencadeia nele uma busca descontrolada da satisfação dos desejos do corpo, da carne. Uma busca descontrolada. Por que ela é descontrolada? Porque você, acompanhando o texto, fala que ele consegue dissipar tudo. Tudo. Ele ajunta tudo e ao mesmo tempo ele perde tudo. Numa busca frenética por satisfazer os apetites da carne. Talvez ele viveu neste círculo da casa do pai, da fazenda do pai, da vida familiar, dos cuidados do pai, e nunca tivera saído para fora. E talvez, apesar que não tinha internet na época, mas as notícias também andavam. Mais demorada, mas andava, não é? Andava de boca em boca. E talvez chegou na vida desse jovem, você não conhece o que rola lá na cidade e tal. Vixe, ali é o bicho, hein? Ali, meu irmão, ali você vai subir ao céu mesmo. Ali você encontra uma satisfação, ali é doideira. Você precisa conhecer, né? Você precisa conhecer. É como alguém que cai num buraco, mas não quer ficar sozinho. Ele sempre tenta arrastar alguém junto. Vem para cá, aqui é muito bom. Ele quer só a companhia de mais um dentro do buraco, né? Aqui é muito bom, mas ele está doido para sair de lá. Mas ele quer trazer mais gente com ele. E esse apetite de satisfação da carne, dos desejos carnais,
ele é insaciável, meu irmão. Ele é insaciável. E ele então embrenha numa vida promíscua, e o filho mais velho fala, né? Do que se tratava? Literalmente prostituição. Então talvez ele começou com uma mulher, mas aí uma mulher já não tem mais graça, vamos partir para duas. A duas ainda não está legal, vamos aumentar a dose para 3. Vamos impimentar esse negócio, vamos colocar também um garoto junto. E é assim que vai indo. Não, uma garrafa só já não está mais dando barato, vamos colocar 2 garrafas. 2 garrafas não dá mais, acho que tem que acrescentar alguma coisa mais forte nisso. Então vamos pensar numa droga mais pesada. E esse desejo de saciar a alma vai empurrando a pessoa para baixo, vai empurrando a pessoa para um buraco, até que ela chega num ponto de perceber, e graças a Deus, quando chega neste ponto, que não existe limite e nem saciação para tal. Não existe. Porque se existisse, os artistas, os bambambam dessa vida terrena não tiravam a sua própria vida. Tivemos mais um caso essa semana, não sei quem acompanhou os noticiários, de um jovem, 30 e poucos anos, de uma banda, fazendo uma turnê na Argentina, tirou a sua vida, pulou do 3º andar. E o que encontraram lá? Oração? Encontraram a irmãzinha do coque, né? A irmãzinha do coque é o símbolo da oração intercessória. A irmãzinha do coque. Não! Encontraram droga espalhada para todo lado, coisas quebradas, uma loucura, uma alucinação. Mas preste atenção, meu querido, na maioria dos casos, esse estado depressivo, esse estado de calamidade interna, ele vem depois que ele entrou em tudo aquilo que nós conhecemos: pornografia, prostituição, droga, álcool, todo tipo de loucura. E depois começa um processo de depressão. Sabe por que geralmente é depois? Porque ele percebe que nada daquilo resolveu o problema da alma. É uma decepção, uma desilusão total. Então, nesse estágio, diz que ele, então, resolveu começar a olhar para dentro de si mesmo. Mas esses foram os gatilhos. E esse ponto que ele chega, meu irmão, ele chega no fundo do poço. Qual era o fundo do poço desse jovem pródigo? O fundo do poço foi quando ele foi cuidar de porcos. Porque no nosso contexto, é mais um trabalho. Mas no contexto judaico, o porco era imundo. Eles não deveriam ter contato com o porco, e muito menos comer a comida de porco. Judeu não criava porcos. E ele então, sem opção nenhuma, vai cuidar de porcos. E o que é pior ainda, ele não consegue nem sequer comer o que o porco come. Ele tem desejo de comer, é tipo um repolho, é tipo um vegetal que era dado, uma semente. E ele fala que desejava comer aquela comida, mas nem isso ele tinha. Isso é o fundo do poço. Para ele foi isso, o fundo do poço. Talvez para a gente pode ser outro, o nosso fundo de poço. Mas o fundo do poço tem hora que é importante para uma reviravolta na vida. O fundo do poço tem hora que, por incrível que pareça, pode ser um recomeço de uma nova história. É por isso que muitas vezes tem que deixar, mesmo porque a gente não pode fazer nada, muitas das vezes, que as pessoas encontrem o fundo do poço, porque ali pode acontecer algumas mudanças. Esses foram os gatilhos na vida do filho pródigo. Mas como eu disse no começo, essa história não é de um filho, mas de 2. E nós temos um outro filho com outros tipos de problemas. E que são tão sérios, porque tira do propósito principal da vida,
quanto o outro. O outro chutou o pau da barraca, esse não, sempre permaneceu ali. Mas ele tinha algumas áreas da vida dele que precisava voltar para Deus. Ele precisava retornar. Quais eram os gatilhos na vida deste irmão mais velho, primogênito, que precisava de um retorno para Deus? Primeiro deles, primeira da característica, faltava na vida desse jovem um pouco de festa. Faltava festa na vida dele. Olha que coisa interessante, versículo 25. Talvez aqui para o nosso contexto metodista renovada, essa parte não vai caber muito. Mas se você conviveu com alguém que pertenceu a uma igreja rigorosa, quer seja ela pentecostal ou não, você vai entender do que eu estou dizendo. A festa faz parte da vida. A festa não é mal em si, mas na vida deste jovem faltou festa. Ele chega do campo, diz o texto, e encontra então uma festança em andamento, banda rolando, som comendo solto, não sei qual era o som da época, provavelmente não era esses, né, tut, 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 esse aí é muito ruim, né? Mas o som estava rolando, e ele chega e pergunta, o que está acontecendo aqui? Eu saí cedo e estava uma calmaria só, mas agora eu estou voltando e estou ouvindo barulho de festa, e foi falar com um criado, e o criado logo entregou tudo. Esse criado era bem amigo. Ele chega e já, aconteceu o seguinte, teu irmão voltou são e salvo, teu pai ficou muito feliz, mandou matar um bezerro gordo, ele dá até a descrição do bezerro, né? Não era um bezerro qualquer, talvez era um que já estava sendo preparado para um momento especial. Olha, ele mandou matar um bezerro gordo e falou que a festa, sem hora de acabar, nós vamos festejar. Mas a festa era um problema na vida de um religioso. A festa era um problema na vida de um religioso. E ele então viveu uma vida sem este lado importante, que é saber festejar a vida, saber curtir aquilo que Deus deu, e que não tem nada de errado. Não tem nada de errado rir, não tem nada de errado brincar, não tem nada de errado festejar. Tudo dentro, é lógico, de uma lógica, né? Ninguém está falando de doideira, ninguém está falando de coisa errada, nós estamos falando de coisas boas que o Senhor permite. Na vida precisamos aprender a celebrar. Amém, igreja? A vida tem que ter celebração. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima mensagem, mas em todas essas parábolas que Jesus fala deste buscar o perdido, sempre termina com festa. Não é? Aquele que encontra a ovelha, festa. A mulher que encontra a dracma, festa. O pai que encontra o filho, festa. Mas esse religioso tinha dificuldade com a alegria, tinha dificuldade com a festa. Não tira a alegria da vida, meu querido. Servir a Deus não quer dizer que você não pode ter a alegria de viver. Amém? Alegria da vida. Segundo gatilho na vida deste suposto filho certo, o moralista, é que faltava na vida dele liberdade. Ele se via como um escravo. E é isso que ele diz para o seu pai no versículo 29. Ele fala assim, olha, eu te servi como um escravo durante todo esse tempo. Eu te servi como um escravo. E nunca desobedeci uma ordem sua. Sabe, amados, eu não quero jogar pedra neste filho mais velho, porque ele tem muitas virtudes também. Eu só estou mostrando para vocês, e quero que você entre nesse texto, para entender que Deus quer curar ambos. É lógico que tem gente mais afundada, é lógico que tem gente num estado deplorável. Mas esse jovem, ele diz assim, eu te obedeci em tudo, nunca desobedeci um mandamento seu. E percebe que o pai não contesta isso. O pai não fala para ele, não, você acha que você é perfeito? O pai não fala nada sobre isso.
Provavelmente esse jovem tinha razão na sua obediência, mas o que estava errado é que ele fazia por obrigação. Lembra que eu falei na última mensagem? Quando você faz as coisas para o Senhor, ou faz as coisas na igreja, ou faz as coisas também lá fora, mas tudo para você é um peso. Reunião de intercessão. Nossa, que desafio. Tem que sair de casa e vir na igreja orar 45 minutos. Venho com o meu carro com ar-condicionado e volto. Falei isso, não falei? Com exceção da Paulinha que vem de pé. Exaltada seja Paulinha. Quando você faz as coisas para o Senhor, mas isso é pesado, é porque você, de alguma forma, está desviando do propósito principal. Você está fazendo, mas a motivação está errada. A motivação está errada. E Deus está atento à motivação do nosso coração. Estava comentando com o Isaac ainda essa semana, fui lá cortar o cabelo. Igrejas que fazem muitas coisas, tem muitos eventos. Se deixar, tem eventos 7 dias da semana, é uma coisa e tal, e tal, e tal. É ruim, é bom, não sei, cada um escolhe aí como quer, né, caminhar na fé. Mas uma coisa é certa, você fazer evento para segurar gente dentro da igreja, a motivação está errada. Está errada. Eu não posso dizer para o meu filho, não sai lá fora que é perigoso, olha, está chovendo, cai trovão, e mesmo assim meu filho não quer ouvir, aí eu tenho que dizer, não sai lá, porque o homem do saco está lá fora, vai pegar você. Eu não tenho que introduzir o medo, o pavor, para que haja uma obediência, a motivação está errada. Eu não posso fazer festas e mais festas na igreja, se a motivação está errada. Mas eu posso festejar na igreja, se a motivação é boa. Vamos fazer um festão em nome de Jesus, amém? Esse filho mais velho, muito embora parecia fazer tudo certo, ele deixou alimentar um dos sentimentos mais terríveis e perigosos na vida cristã: orgulho. Orgulho. O teólogo Martin Henry diz que orgulho na vida das pessoas boas surge nas cinzas dos outros defeitos vencidos. Você não mata mais, você não cobiça mais, você não adultera mais, isso tudo virou cinza na tua vida, mas no meio dessa cinza surge esse demônio chamado orgulho, que pode invadir o coração de cada pessoa, quer seja ela da igreja ou não, quer seja ela tenha dinheiro ou não tenha, se ela seja intelectual ou analfabeta, o orgulho. E este homem estava orgulhoso de si. Eu nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos. Ele estava quase dizendo para o pai, eu mereço. E a todo tempo Deus está mostrando nessa parábola que nenhum de nós somos merecedores. Nenhum de nós. Quer seja um pecador vil, quer seja o santo da igreja, é tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça de Deus. E o terceiro gatilho na vida deste filho mais velho foi a falta de relacionamento com seu pai. Ele conhecia tudo, conhecia a fazenda. Talvez ele soubesse quantos animais tinha, quantos cabritos tinha, quanto gado tinha, o que tinha que ser feito. Ele sabia tudo do funcionamento, mas o relacionamento dele não era com o pai. O relacionamento dele era com o patrão. Ele não conhecia o pai que estava ao seu lado durante todo este tempo. Meu irmão, vida cristã não é obrigações, é relacionamento com Deus. A proposta da igreja é levar-nos sempre a desenvolver um relacionamento com Deus.
Porque quando você se relaciona com Ele, meu irmão, o pastor dorme tranquilo. Quer ver um pastor tranquilo? Não sei se tem alguma igreja que tem um pastor tão tranquilo assim. É quando todo o seu povo desenvolve um relacionamento com o Pai. Porque Deus cuida, Deus acompanha. Eu não acompanho, mas Deus acompanha. Deus guia. Eu falo, Deus guia. Eu dou instrução, Deus mostra o caminho. Nós precisamos conhecer o Pai. Ele não é o seu patrão. Ah, bispo, mas a Bíblia diz que Ele é Senhor. Sim, Ele é Senhor, mas é seu Pai. Aleluia. Ouvi a história bonitinha de um menino que estava no avião, e eles estavam voando, e de repente o avião passou por uma turbulência muito grande, daquelas que a gente começa a rezar Ave Maria, Pai Nosso, sabe? E todo mundo começou a apavorar, e literalmente começaram a rezar, e o menino estava ao lado, sentado numa cadeira, sereno, tranquilo, e aquela turbulência, coisa que demorou mais de 7 minutos, e todo mundo agonizando, e o rapaz de olho naquele menino, ele calmo. Terminou a turbulência, veio o aviso lá, pode desatar os cintos. E então ele não aguentou de curiosidade, sentou do lado do menino e falou assim: eu fiquei admirado de ver a sua coragem. Todos nós apavorados e você aí calmo e sereno. Como que você conseguiu isso? Aí é o ponto que ele responde: não, é que o piloto é meu pai. E ele sempre nos leva de volta para casa. Aleluia. Quando o piloto é teu pai, meu querido, teu relacionamento muda. As tuas agonias são arrancadas, a tua ansiedade é vencida. O nosso piloto é o nosso pai. Portanto, esses gatilhos na vida do filho, dos 2 filhos, levaram ele a extremos de distanciamento de Deus. Ambos estavam distantes de alguma maneira. Mas então a proposta dessa parábola é que haja uma reconciliação, que haja um retorno. Amém? É por isso que ela é linda e maravilhosa, porque termina com um final feliz. Quais são então os caminhos do retorno? Vamos ver primeiro do filho pródigo. O primeiro caminho que ele tem que traçar para voltar e se reconciliar com o pai, ele teve que ter primeiro um encontro real do significado da vida. O encontro real do significado da vida. É aquele momento que no versículo 17 diz assim: e caindo em si. Caindo em si. Então ele começa a analisar e fala: poxa, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? A vida passa. Eu achei que o dinheiro não acabava, mas ele também acaba. Eu achei que com o dinheiro eu podia ser feliz e saciar todos os meus desejos, mas eu percebi que não. E então ele tem uma introspectiva e ele começa a entender o verdadeiro significado da vida. Todos nós temos que olhar para dentro, refletirmos. Todos nós precisávamos desenvolver solitude. Solitude não é solidão. Solitude é separar um tempo para você ficar só você e Deus. Que coisa, né? Eu estava me lembrando, antes de ser cristão, Deus acho que já tinha, né? Já estava me atraindo com laços de amor. Antes de ser cristão, eu tinha um amigo muito chegado, Marcelo Debrino, e ele tinha um rancho, o pai dele tinha um rancho lá em Serrana, e quase todo final de semana, isso eu tinha 16 anos, nós íamos lá para esse rancho, e ficávamos lá o final de semana, jogava bola, enfim, tudo coisa boa, né? Não tinha nada de torto. Mas vira e mexe, lá tem umas dunas de areia, que o pessoal tira areia do rio, né, para vender, e fica umas dunas de areia. E eu não sei porquê, vira e mexe à noite eu saía sozinho e subia nessas dunas de areia. E ficava sentado lá em cima, que nem um monge. E eu não sei por que eu fazia isso, mas ali eu ficava conversando com Deus, e eu não conhecia Deus ainda. Isso foi muito importante, porque de certa forma me marcou, que eu lembro até hoje.
Eu não lembro nem o que eu jantei ontem, mas eu lembro dessas dunas de areia. E ali eu tinha momentos com Deus. Nós precisamos disso. Esse filho pródigo precisou então de perceber o que é a vida. A vida é mais do que isso. Ele entendeu, eu não fui criado para isso. A segunda coisa que precisa acontecer, meu querido, na vida daquele que se afasta para voltar para Deus, é ele então entender quem ele é. Quem você é. E ele chegou nesse lugar, no fundo do poço, por isso que eu falei que o fundo do poço muitas vezes é importante, porque então ele refletiu. Quem sou eu? Sou isso? Este lixo? O que é a vida? A vida é mais do que isso. O que eu estou fazendo? O que eu fiz com essa tal liberdade que me falaram que era o máximo? E então ele cai em si. E ele começa a lembrar da casa do Pai. Oh, na casa do Pai tinha comida em abundância. Na casa do Pai eu estava bem. Ninguém volta para Deus, meu querido, enquanto não chegar neste fundo de poço. Ninguém volta. Para alguns o fundo do poço é a sarjeta, para outros é uma crise no casamento, para outros é uma crise existencial, para outros é uma crise financeira. Mas tem que ter um momento de reflexão e de você então cair em si. Cair em si. E a terceira coisa que ele faz, tão importante quanto as outras, ele volta para o Pai. Ele toma uma decisão, ele ensaia, é interessante, né? Ele ensaia o que vai falar. Você ensaia o que vai falar? Eu tenho isso comigo. Quando eu vou falar com alguém, assim, né, que eu estou indo a caminho, eu fico pensando o que eu vou falar. Só eu que faço isso, ou vocês também fazem? Aí eu fico pensando, não, eu vou falar para ele que ele está errado, e que ele vai para o inferno. Aí depois eu vou ponderando no caminho. Não posso falar isso. Não, eu vou só falar que ele está errado, mas que tem solução. E a gente vai ponderando naquilo que fala. E ele foi assim, no caminho. Eu vou chegar para o meu pai e vou falar, pai, pequei contra ti e contra o céu. Todo pecado, meu irmão, é sempre contra Deus e contra o outro. Você não peca só contra a sua esposa ou contra o seu esposo. Você peca em primeira instância contra Deus. Então ele fala, pai, pequei contra os céus e pequei também contra ti. Mas essa decisão tomada, esse ensaio todo, só tem valor se você fazer o que ele fez. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Você precisa ter a ação depois da decisão. A decisão sem ação é sonho, é fantasia. A decisão só é verdadeira decisão quando é acompanhada com uma ação. Eu vou me colocar a caminho. Eu vou dar o primeiro passo. Eu fui o ofendido, mas eu vou dar o primeiro passo. E eu vou pedir perdão. Eu vou resolver isso, porque isso está trazendo ruína para a minha vida. Isso está manchando o meu ministério, o meu relacionamento com Deus. Eu vou tomar uma decisão. E então vai. E quando nós fazemos isso, meu irmão, o milagre de Deus acontece. Talvez ele veio pensando no caminho o tempo todo, como que eu vou ser recebido? Será que o meu pai vai me rejeitar? Será que o meu pai vai me aceitar? E para surpresa dele, quando ele ainda está a caminho, por isso que eu falo, você tem que dar o primeiro passo, você tem que caminhar em direção a isso. Porque quando você caminha, você vai ser surpreendido pela graça de Deus. Você será surpreendido pelo amor de Deus. E então aquele jovem vai, e ele encontra então quem? Um pai que viu ele vindo à distância. Oh, aleluia! Talvez ele conhecesse o jeito de andar do filho. Eu acho que aquele lá é meu filho. Ele dá uma mancada que nem eu, assim, ele dá um... Parece que o jeito é dele, eu acho que é ele. E é surpreendido pela graça de Deus. É surpreendido pela graça de Deus. Eu sei que a minha plateia aqui hoje não é
uma plateia que talvez se encaixe no filho pródigo, não é? Mas essa mensagem vai chegar a muitos corações em nome de Jesus. Mas o irmão mais velho, o moralista, o da casa, o da igreja, também precisava retornar. E quais foram os caminhos que Deus preparou para ele retornar? Em primeiro lugar, ele precisava novamente reconhecer o irmão. Preste atenção no texto. Quando ele vai falar com o pai, ele fala assim: este teu filho que gastou tudo com as prostitutas. Mas quando o pai vai falar com ele, o pai de novo diz: ele é teu irmão. Aleluia. Nós precisamos reconhecer os nossos irmãos. São nossos irmãos. Estão maltrapilhos, estão jogados, estão escangalhados, mas são nossos irmãos. Apóstolo João fala assim: se você não ama o irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Nós temos que voltar os nossos olhos para os nossos irmãos, de dentro e de fora. De dentro e de fora, gente. Preste atenção nos nomes de presos. Já prestou atenção nisso? Nome das pessoas presas. A maioria: Isaías, Isaac, Mateus. Geralmente, amados, ninguém coloca nome de Isaías, Jeremias, se não for alguém ligado aos princípios cristãos. Muitos que estão lá, às vezes estavam aqui. São nossos irmãos, que em determinado tempo da vida chutou o pau da barraca. E nós precisamos olhar as pessoas como os nossos irmãos. Amém, igreja? Isso vai curar o coração do filho religioso. Segunda coisa que era necessário, ele precisava novamente descobrir o pai. O pai fala assim: filho, você esteve aqui comigo todo este tempo, filho. Mas ele não conhecia o pai. Quando o pai recebe o filho, ele ficou espantado, porque talvez ele achasse que o pai ia colocar esse menino para correr, ou ia dar umas boas cintadas nele, ou colocar ele afastado da Santa Ceia. Mas então ele ficou surpreso com isso, mas ao todo o tempo Deus estava se revelando a ele também, dizendo: você precisa me conhecer, eu sou pai. Eu sou pai. E como muitos de nós têm dificuldade de ver Deus como pai por causa das nossas paternidades deficientes, por causa das nossas crises familiares, e às vezes temos dificuldade. Mas não confunda, Deus é pai perfeito. Pai perfeito. Nós somos pais imperfeitos. Erramos e continuamos errando, e vamos corrigindo e vamos acertando, mas nosso Pai Celestial é um Pai perfeito. Terceira e última coisa para a gente encerrar. Ele também precisava descobrir a sua herança. A sua herança. Tem muita gente na igreja, amados, que não tem noção da sua herança, e por isso estão na igreja e servem como escravos. Mas não, meu querido, você é dono. É isso que o pai fala assim: filho, você é dono de tudo. Tudo é teu, meu filho. Igreja, se desperte para essa realidade da herança de Deus e comece a apreciar mais as coisas, porque nós somos donos de tudo. Aprecie a chuva, aprecie a sombra, aprecie o sol, o canto dos pássaros, o mar, o rio. Tudo isso é nosso. A Bíblia diz isso. Quero encerrar com esse texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
E nesse contexto estava tendo ali uma discussão boba, alguns falando, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu prefiro Pedro. Então o apóstolo Paulo fala primeira carta aos Coríntios 3, 21, ele diz assim, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia! Tudo é vosso, igreja. Até a morte é nossa. É estranho, não é? Mas por quê? Porque a força da morte não existe mais. Jesus venceu a morte com a morte. A morte para a gente hoje é simplesmente um portal que nos leva na Nova Jerusalém. A vida é vossa, a morte é vossa, tudo é nosso, porque Deus é o Senhor de todas as coisas e nós somos os seus filhos. Amém, igreja? Você que é daqui, meu querido, você que é servo do Senhor, vive um cristianismo sem peso, sem obrigações. Você vai fazer porque ama, você vai servir porque ama, você vai estar aqui no domingo porque você ama adorar o Senhor junto com os irmãos, você vai fazer o discipulado porque você ama os irmãos lá de fora e você quer trazê-los de volta. Não é peso, é amor, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor. Como eu disse, na minha opinião, essa é a parábola das parábolas. E eu quero, na próxima oportunidade, se Deus assim permitir, falar dessa parábola na visão de um Pai misericordioso. Amém? Erga a tua mão para o céu. Vamos orar ao Senhor. Mas não vai embora, hoje nós teremos uma surpresa aqui, amém? Ore ao Senhor agora, meu querido. Quem sabe você se encaixou em alguma parte dessa história, desse filho. Quem sabe você seja este que está aqui sempre, fazendo tudo o que é possível. Mas talvez a motivação está deficiente, está maculada, você precisa trazer o seu coração reto perante o Senhor, tudo é por Ele, é para Ele. Deixa o Senhor falar contigo, meu querido, deixa essa palavra germinar no seu coração e trazer vida, e vida com abundância. Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pela tua rica, poderosa palavra. Eu te louvo pela tua graça, que alcança o caído, aquele que está no pior dos estágios, mas também recupera aquele que está erguido, sentado e aparentemente no caminho correto, porque a tua graça é para todos, a tua graça é para todos. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no meio dessa igreja e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em o nome de Jesus Cristo, que os nossos olhos se abrem, Senhor, em direção aos nossos irmãos, de dentro e de fora, para que tenhamos um coração igual ao teu, um coração que ama e que perdoa. Amém. Graças a Deus. Você quer aplaudir o Senhor? Pode. Sente de novo mais um pouquinho. Amém. Hoje nós temos uma surpresa. Hoje essa semana vai ser o aniversário da minha mãe e do meu pai. Então, eu quero chamar os dois aqui. Amém? Está chamando ele aqui. Vamos ficar de pé, amém? Vamos cantar um parabéns. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns, parabéns pra você
muitas felicidades, muitos anos de vida para você. Glória a Deus, amém. Eu vou chamar o bispo Éder para fazer uma oração para eles. Glória a Deus. Vamos estender a mão para cá, para esse casal abençoado que Deus levantou. Amém? Pai Santo, graças te damos, Senhor, pela vida do nosso bispo, da pastora Alana, instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Pedimos que a tua graça, Senhor, seja com eles, dando graça, força física, espiritual, para continuarem, Senhor, cumprindo o seu propósito na frente desse ministério no qual o Senhor o levantou, Pai. Que a tua bênção esteja sobre todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Bia quer falar? Quer falar, Bia? Você quer falar? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos cumprimentar o bispo aqui em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto.